crença de que Deus julga as pessoas pela lei natural que governa a natureza humana é um tema profundamente arraigado na teologia e na filosofia moral. Essa ideia sugere que aqueles que obedecem às leis naturais, implantadas por Deus na natureza, serão salvos, enquanto aqueles que as violarem se perderão, a menos que alcancem um arrependimento perfeito. Essa visão implica que a lei natural é uma expressão da vontade de Deus e que segui-la é seguir a vontade divina. A lei natural pode ser entendida como um conjunto de normas morais inerentes à própria essência da natureza humana. Essas normas são conhecidas intuitivamente por todos, sem necessidade de ensino formal. A moralidade natural, portanto, é acessível a todos os seres humanos através da razão e do instinto. O primeiro princípio geral da moral afirma que a vida física é um bem e deve ser conservada. Este princípio é tão fundamental e evidente que não necessita ser ensinado explicitamente, pois é conhecido instintivamente por todos os seres humanos através do instinto de conservação que é inerente à nossa natureza. Este princípio é tão fundamental e evidente que não necessita ser ensinado explicitamente, pois é conhecido instintivamente por todos os seres humanos através do instinto de conservação que é inerente à nossa natureza. Desde tempos imemoriais, qualquer indivíduo, independentemente de sua cultura ou nível de civilização, compreende que a vida é um bem precioso e deve ser protegida. Este entendimento é tão universal que até mesmo um índio, ao ser ameaçado de morte, instintivamente se defende para preservar sua vida. Isso demonstra que o valor da vida é reconhecido naturalmente. Portanto, todo ser humano, em qualquer parte do mundo, sabe que não deve matar outro ser humano, nem cometer suicídio. Este conhecimento instintivo é a base do 5º mandamento: não matarás. O princípio de conservar a vida não se limita apenas ao ato direto de matar. Pode-se também tirar a vida de alguém ao privá-lo dos meios necessários para sua sobrevivência, como alimento e recursos básicos. Por isso, o instinto de conservação também nos ensina a respeitar a propriedade alheia. Este respeito é vital porque a propriedade, que inclui territórios de caça, plantações e rebanhos, é essencial para a sobrevivência. Assim, todo ser humano compreende que não pode apropriar-se do que pertence a outro, reconhecendo instintivamente a importância de respeitar os bens dos outros para garantir a própria vida e a vida em comunidade. Da compreensão de que não se deve tirar a vida ou os meios de sobrevivência dos outros, deriva o conhecimento do 7º mandamento: não roubarás. Este mandamento é igualmente conhecido de maneira natural, pois todos reconhecem que a apropriação indevida dos bens alheios é uma violação do instinto de conservação. O selvagem que luta por seu território de caça ou por suas plantações está, na verdade, defendendo sua própria vida, o que reforça a importância de respeitar a propriedade e os recursos que garantem a sobrevivência. Este primeiro princípio moral, que enfatiza a conservação da vida física, é uma base sólida sobre a qual se constrói a moralidade humana. A partir dele, podemos entender a interconexão entre a vida e a propriedade, bem como a necessidade de respeitar ambos para assegurar uma existência harmoniosa e segura. Quando respeitamos a vida e a propriedade dos outros, estamos não apenas protegendo os direitos individuais, mas também promovendo a coesão e a estabilidade social. A vida física é, portanto, o fundamento sobre o qual se erguem outros valores e princípios morais. Sem a vida, nenhum outro valor pode ser apreciado ou praticado. A proteção e a preservação da vida são, portanto, de importância primordial. Este princípio nos guia na criação de leis e normas que asseguram a segurança e o bem-estar de todos os membros da sociedade. Além disso, o instinto de conservação não apenas protege a nossa própria vida, mas também nos torna conscientes da responsabilidade que temos para com os outros. Quando reconhecemos a importância da vida, tornamo-nos mais atentos à necessidade de proteger e ajudar aqueles que estão em situações vulneráveis. Este princípio nos incentiva a criar sistemas de apoio que garantam que todos tenham acesso aos recursos necessários para viver dignamente. O primeiro princípio geral da moral, que declara que a vida física é um bem e deve ser conservada, é um alicerce fundamental da ética humana. Ele é universalmente reconhecido através do instinto de conservação e se manifesta nos comportamentos e nas leis que protegem a vida e a propriedade.
Ao seguir este princípio, estamos garantindo não apenas a nossa sobrevivência individual, mas também a continuidade e a prosperidade da sociedade como um todo. Este princípio nos chama a valorizar, proteger e promover a vida em todas as suas formas, reconhecendo que a vida é o bem mais precioso que possuímos. O segundo princípio da lei natural estabelece que a vida da espécie é um bem e deve ser conservada. Este princípio se manifesta claramente através do instinto sexual, um dos mais poderosos e fundamentais impulsos humanos. A busca pela propagação da espécie por meio da reprodução sexual é um comportamento universal presente em todas as culturas e sociedades. A morte, em contraste, é percebida como uma violência contra a nossa natureza. A visão de um cadáver provoca repulsa, e a visão de uma multidão massacrada nos abala profundamente porque nos confronta com a possibilidade de extinção da humanidade. A conservação da vida humana é, portanto, um bem evidente, enraizado no instinto de reprodução. O instinto sexual não é apenas um desejo físico, mas um comando biológico profundo que visa a sobrevivência da humanidade. Tudo o que desvia o sexo de sua finalidade reprodutiva é visto como uma violação desse princípio. Historicamente, o adultério, por exemplo, era punido com a morte em muitas culturas. Essa punição extrema destacava a seriedade com que as sociedades tratavam a fidelidade conjugal e a pureza sexual. Na Roma pagã, o casamento era monogâmico e indissolúvel, refletindo a crença de que a sobrevivência da sociedade dependia da geração de homens e mulheres virtuosos, capazes de controlar seus instintos e de viver além do mero prazer. A profecia na Roma primitiva de que a cidade pereceria quando não gerasse mais virgens, ou seja, indivíduos que controlassem plenamente seus instintos, sublinha essa convicção. A indulgência excessiva no prazer era vista como uma fraqueza que poderia levar à decadência e à ruína da sociedade. De forma semelhante, no Antigo Egito, o adultério era severamente condenado e os atos sexuais que não visavam a procriação eram considerados impuros. Esta atitude reflete um entendimento profundo de que a energia sexual deve ser direcionada para a criação de vida e não para a satisfação egoísta. Todos os povos, de uma forma ou de outra, reconhecem por natureza os mandamentos relacionados ao sexo. O quarto mandamento, por exemplo, nos instrui a honrar pai e mãe. O verbo honrar indica uma distinção clara entre o ato procriador, que visa dar vida e é considerado honroso, e o ato da prostituição, que não visa a criação de vida. Este mandamento é um reconhecimento do papel vital dos progenitores na continuidade da espécie. O sexto mandamento, que nos pede para guardar a pureza, sublinha a importância de manter a pureza sexual, preservando a finalidade reprodutiva do sexo e garantindo a estabilidade social e familiar. Finalmente, o nono mandamento, que proíbe o adultério, protege a santidade do casamento e a integridade da unidade familiar, fundamentais para a criação e educação dos filhos. A manutenção da pureza sexual tem uma função social crucial. Ela não apenas garante a procriação, mas também fortalece os laços familiares e comunitários. A estabilidade familiar é a base sobre a qual se constrói uma sociedade saudável. Quando as relações sexuais são direcionadas exclusivamente para o prazer, sem consideração pela procriação, a estrutura familiar se enfraquece, levando à desordem social. A ética da pureza sexual vai além da reprodução. Ela envolve o respeito pelo próprio corpo e pelo corpo do outro. Reconhecendo a dignidade intrínseca de cada pessoa. O ato sexual, quando realizado no contexto apropriado, é uma expressão de amor e compromisso profundo entre os parceiros, que juntos contribuem para a criação de vida. Este respeito mútuo e compromisso são os alicerces de uma sociedade harmoniosa e próspera. Na era moderna, os desafios à pureza sexual são numerosos. A cultura contemporânea muitas vezes promove uma visão hedonista do sexo, dissociada de sua função reprodutiva. Esta dissociação pode levar a consequências negativas, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um todo. Problemas como a dissolução das famílias, o aumento das doenças sexualmente transmissíveis e a crise de valores são alguns dos resultados de uma abordagem irresponsável à sexualidade. A educação sexual desempenha um papel vital
na preservação da pureza sexual. Ela deve enfatizar não apenas os aspectos biológicos da reprodução, mas também os valores éticos e morais associados ao sexo. Ensinar os jovens sobre a importância da procriação, o respeito mútuo e a responsabilidade pessoal é essencial para formar cidadãos conscientes e responsáveis. A valorização da vida da espécie é um princípio que deve ser cultivado e protegido por toda a sociedade. O terceiro princípio geral da moral estabelece que a vida intelectual é um bem e deve ser preservada. Este princípio é evidente no fato de que todo ser humano detesta ser enganado, o que revela nossa tendência inata para a verdade. Recentemente, um amigo me contou uma história ocorrida em um tribunal de pequenas causas, onde uma mulher exclamava para o juiz: "A verdade é uma só, não pode haver duas verdades contrárias." Esta mulher, apesar de nunca ter estudado criteriologia, Kant ou São Tomás de Aquino, sabia intuitivamente que a verdade é única. Essa tendência natural para conhecer a verdade fundamenta os mandamentos relativos a Deus, a verdade absoluta, e a necessidade de testemunhar corretamente. O primeiro mandamento, que nos instrui a amar a Deus, a verdade acima de tudo, reflete essa tendência. Deus, sendo a verdade absoluta, é o centro do amor e da busca pelo conhecimento. Amar a Deus é, portanto, amar a verdade em sua forma mais pura e elevada. O segundo mandamento, que proíbe a violação da palavra dada, reforça a importância da verdade e da honestidade nas relações humanas. A palavra dada deve ser honrada porque a confiança mútua é essencial para uma sociedade justa e funcional. O terceiro mandamento, que nos ordena a fazer sacrifícios a Deus, reconhecendo seu senhorio sobre todas as coisas, implica um reconhecimento da verdade suprema e do nosso papel como seres racionais que buscam compreender o universo criado por Deus. Fazer sacrifícios a Deus é uma expressão de nossa submissão à verdade maior que governa todas as coisas. O oitavo mandamento, que proíbe o falso testemunho, sublinha ainda mais a importância de respeitar a verdade. Prestar falso testemunho é não apenas uma injustiça contra outros, mas uma violação do próprio princípio de verdade que deve reger nossas vidas. Quando uma sociedade desrespeita ou viola esses princípios fundamentais da moral natural, seja através de suas leis ou costumes, ela se encaminha para a decadência e eventual desaparecimento. A história está repleta de exemplos de civilizações que sucumbiram após abandonarem os princípios de verdade e moralidade que sustentavam suas estruturas sociais. Assim, a preservação da vida intelectual e da busca pela verdade é essencial para a sobrevivência e prosperidade de qualquer sociedade. Mesmo sem o conhecimento formal da religião católica, todos os homens têm acesso à lei natural, pela qual Deus julgará aqueles que, por ignorância invencível, não puderam conhecer plenamente a verdade católica. Esta lei é intrínseca à condição humana e orienta nossos comportamentos e julgamentos. A vida intelectual, portanto, deve ser cultivada e preservada como um bem fundamental. Ela nos guia na busca pela verdade e nos permite compreender nossa existência e nosso propósito no universo. Preservar a vida intelectual envolve mais do que evitar o erro ou o engano. Implica também um compromisso ativo com a busca do conhecimento e da sabedoria. A educação, a reflexão crítica e o debate aberto são instrumentos essenciais para esta busca. Uma sociedade que valoriza a vida intelectual investe na educação de seus cidadãos, promove o pensamento crítico e incentiva a investigação científica e filosófica. Na era moderna, onde a informação está abundantemente disponível, mas nem sempre é verdadeira ou confiável, a preservação da vida intelectual se torna ainda mais crucial. A habilidade de discernir a verdade da falsidade, de avaliar criticamente as fontes de informação e de construir um entendimento sólido e fundamentado do mundo é uma defesa essencial contra a manipulação e o engano. Os mandamentos que orientam nossa relação com a verdade refletem um reconhecimento profundo de que a verdade é essencial para a justiça, a paz e a prosperidade. Amar a Deus, a verdade acima de tudo. Honrar a palavra dada, fazer sacrifícios a Deus e evitar o falso testemunho são diretrizes que nos mantêm alinhados com a verdade e nos afastam da falsidade e da injustiça. Portanto, o terceiro princípio geral da moral, que afirma que a vida intelectual é um bem e deve ser preservada,
é um lembrete poderoso da importância da verdade em nossas vidas. Ele nos chama a um compromisso contínuo com a busca do conhecimento, com a honestidade e com a integridade moral. A vida intelectual não é apenas um bem individual, mas um pilar essencial da civilização humana, sustentando a justiça, a moralidade e o progresso.